meditar um pouquinho sobre as 3 leituras que foram feitas hoje. Primeira leitura, depois o livro dos Salmos e depois a leitura do Evangelho. A primeira leitura, Atos dos Apóstolos, diz o seguinte. Eu não vou fazer pergunta agora, depois eu faço as perguntas. Primeiro eu vou explicar direitinho, para que vocês não sejam pegos de surpresa. A primeira leitura diz que depois que aconteceu tudo aquilo com Jesus, depois que um daqueles que Jesus havia chamado para estar junto, para estar bem pertinho dele, havia traído Jesus, então era preciso que alguém ocupasse o lugar daquele lá, que eu vou perguntar o nome daqui a pouco. Então fizeram uma reunião para ver quem iria ocupar o lugar daquele que traiu Jesus. E apareceram 2 nomes. E aí então, como nós vamos escolher qual vai ser o que vai ficar no lugar do traidor? Então fizeram uma oração e aí escolheram um terceiro. Dos 3 escolheram um terceiro, que também eu vou perguntar o nome daqui a pouco. Então o contexto dessa primeira leitura é esse. Escolher, fazer uma eleição para colocar alguém no lugar de um amigo de Jesus, que comia junto com Jesus, que participou de muitos milagres que Jesus realizou, mas que não foi capaz de deixar-se tocar por Jesus. Por isso traiu Jesus. Depois, o salmo que nós ouvimos está dizendo que é para nós experimentarmos Deus e perceber como Deus é bom. Provar e ver a beleza de Deus, ver o sabor, experimentar o sabor de Deus. E depois o Evangelho que nós ouvimos, Jesus está dizendo para a comunidade dos discípulos: eu fui amado por Deus. Então, quando Jesus se sente amado por Deus, Jesus também ama. Nós nos sentimos amados por Jesus, então nós precisamos amar. Assim como o Pai me amou, eu também amo vocês, disse Jesus no Evangelho de hoje. E assim como vocês se sentem amados, então amem. Mas não amem de qualquer jeito. Jesus veio dizer, Jesus dá a receita: amem como eu vos amei. Agora as perguntas: e como é que Jesus nos amou, crianças? Alguém sabe dizer como é que Jesus nos amou? Deus ama Jesus, Jesus nos ama, e Jesus dá a receita: amai-vos como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Deu a sua vida, também deu a sua vida. Esse lado daqui já começa com 10 pontos. O que mais? Incondicionalmente. Quem sabe o que é incondicionalmente desse lado? Sem por condições. Parabéns. Empatou agora, viu? Então Jesus nos amou de forma incondicional, ou seja, Ele não pôs condição para nos amar. Da mesma forma que Ele ama aquela pessoa que é santinha, Ele ama aquele que é pecador. Portanto, Ele não impõe condições. E aí Ele pede que nós nos amemos igualzinho Ele nos amou. Ou seja, amar os outros sem olhar para a condição do outro. Eu não vou amar só aquele que é meu vizinho lá do prédio. Eu não vou amar só aquele que trabalha junto comigo, só aquele que brinca junto comigo. Eu não vou amar só aquele que escondeu a luzinha de LED quando o padre chamou a atenção. Não é? Eu vou amar todo mundo da mesma forma que Jesus nos amou. Ou seja, eu dou a minha vida pelo outro. Agora, na primeira leitura, quem foi o traidor? Judas. Agora 20. E quem foi o que foi escolhido para ficar no lugar de Judas? Moisés não. Matias. Empatou de novo. Então, o que aconteceu na primeira leitura? Vamos entender bem agora a primeira leitura.
Jesus, quando vai começar o seu ministério, Jesus monta um time, e nesse time tem 12. Só que nesse time, um foi escolhido por Jesus, foi amado por Jesus, mas não foi capaz de amar da mesma forma que Jesus amou. Esse se chamava Judas. E Judas, nós sabemos que Judas traiu Jesus. Judas vendeu Jesus por quantas moedas? Uma não, 30 moedas de prata. Judas vendeu Jesus. E como é que foi que Judas provou ou mostrou para aquele que ele tinha vendido Jesus quem era Jesus? O que é que Judas fez para falar: olha, aquele que eu fizer isso é aquele que vocês precisam pegar? Deu um beijo, parabéns. Esse lado aqui agora está se superando. Deu um beijo em Jesus, o beijo da traição. E naquele momento prenderam Jesus. E Judas gostou disso depois? Não. Judas se arrependeu? Sim. E o que é que ele fez? Ele se suicidou, encorpou, gente. Olha só o que o arrependimento faz em nós. Por isso que nós precisamos estar sempre em sintonia com Jesus. A dor do arrependimento, ela é muito grande. A dor da traição, ela é muito grande. Mas quando a gente está em sintonia com Jesus, quando a gente ama da mesma forma que Jesus nos amou, nós superamos tudo isso. E depois o Evangelho, Jesus, ainda falando do amor, Jesus fala para os discípulos que é preciso amar da mesma forma que Ele amou. E o que mais que Jesus fala no Evangelho de hoje? É a pergunta decisiva, vai determinar qual é o lado vencedor. O padre leu o Evangelho, estava ali no telão do Evangelho. Vamos colocar de novo lá o Evangelho? Espera aí, então vamos ver. O que mais Jesus fala no Evangelho, além de falar: amai-vos como eu vos amei? Perdão? Como o Pai amou. Isso, olha lá. Amai-vos uns aos outros, assim ninguém tem um amor maior do que aquele que pelos vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Portanto, nós vamos ser amigos de Jesus se nós amarmos, não é isso? Continuando. Já não vos chamo servos. Por que ele nos chama servo? Pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Aí Jesus fala uma frase bonita: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Ou seja, a decisão de seguir, a decisão de ser de Cristo, não foi nossa. Foi Deus que veio correndo primeiro ao nosso encontro, que enviou Jesus para nos ensinar que é preciso amar sempre. Que Deus bonito é esse, gente? Antigamente, antes de Jesus, Deus se manifestava em algum lugar e todo mundo corria lá para ver o que estava acontecendo. Com Jesus não. Com Jesus é Deus que vem correndo ao nosso encontro. É a única religião que tem um Deus que vem atrás do homem. As outras religiões, o homem precisa ir até Deus. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu quem vos escolhi. E escolheu para quê? Para irdes e para, vamos lá, que produzais fruto, e o vosso fruto, então nós podemos pedir. Primeiro, antes de pedir alguma coisa para Deus, nós precisamos produzir frutos. E que frutos são esses que está falando do Evangelho? Boas ações, fé, amor,
felicidade, paz. Vou ficar só nesse lado. O que mais? Vamos lá no cantinho. Amizade, agora eu vou para lá. Harmonia, humildade, amar o próximo, união. Não é o shopping união. Oi? Gratidão, paz. Olha quantos frutos nós precisamos produzir. Honrar o pai e a mãe. Perdoar. Esse fruto precisa ser grande. Não matar. Olha só quantos frutos nós precisamos produzir para que depois nós possamos pedir alguma coisa. Aliança. Nunca decepcionar ninguém. É isso? É, mas vale. Não entendi. Respeito. Bom, tem muito, né? Agora eu vou escutar todo mundo. Fraternidade. Esperança. Olha que beleza. A palavra de Deus. Quanto confiança. Olha quantos frutos, gente. E cada um que falou agora vai ter que viver isso lá dentro de casa, viu? Se você falou amor aos pais, então tem que amar o papai e a mamãe. Se falou respeito, tá bom? Vamos assumir esse compromisso? Aí sim nós podemos pedir alguma coisa que nós vamos ser atendidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.